Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos na semana de oração. Hoje estamos no quarto dia da semana de oração, né? E queremos agradecer a Deus pela oportunidade. Estamos trabalhando o tema A Cura, Milagre e Libertação por Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a cura de um hidrópico. Hidrópico eram pessoas que tinham tipo assim a retenção de líquido, né? E às vezes esse líquido se concentrava em um só lugar, por exemplo, a barriga d'água. E quem vai explicar esse tema para nós é a irmã Florinda Gomes, da Sembra. Irmã Florinda, bom dia. Bom dia, irmã. Graça e paz. Graça e paz, irmã Florinda, seja bem-vinda. Obrigada. Pronto? Sim, Agora vamos decorrer no livro de Lucas, capítulo 1 ao 6. Vamos nessa manhã fazer uso da palavra de Deus para nós ver os milagres que Jesus fazia naquele tempo e hoje o Senhor está nos dando também a oportunidade de fazer milagres através das nossas orações e as petições feitas a Ele. A cura de um homem hidrópico foi um milagre operado pelo Senhor Jesus, que aparece registrado no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. A expressão homem hidrópico basicamente significa aquele homem que sofria de uma doença que causava acúmulo de líquido nas suas cavidades do seu corpo, causando inchaço. Em todo o Novo Testamento, a palavra hidrópico só aparece nesse texto de Lucas que é registrado, o milagre de Jesus. A palavra que se refere hidroposia, traduzido no grego, odropículo. Algumas versões traduzem esse termo simplesmente por corpo inchado, tem sido entendido que o acúmulo anormal de líquido no corpo daquele homem era provavelmente sinais de uma doença grave, talvez dos rins, do fígado, do coração ou no seu sangue. Essa doença, ela não se refere muito na Bíblia sobre esse problema, mas somente em Lucas. Mas então vamos ver o milagre que Jesus fez. No contexto da cura desse homem, o texto bíblico diz: a cura de um homem hidrópico ocorreu quando Jesus estava na casa de um fariseu. Parece que o fariseu notável da época não havia convidado o Senhor Jesus Cristo para participar da importante ceia dos sábados em sua casa. Mas o evangelista Lucas não deixa dúvida que o propósito por trás daquele convite não era bom, porque o propósito dele era achar alguma falha em Jesus para acusá-lo. E os seus amigos estavam ali interessados na companhia de Jesus ao redor da mesa com ele. Mas, na verdade, ele queria observar Jesus bem de perto. O propósito era encontrar em Jesus alguma violação, provavelmente na observância do sábado, que pudesse ser usado contra ele, em outras palavras, além de estar tentando achar algum motivo de acusação contra Jesus. Então, o texto bíblico diz que naquela ceia havia também um homem hidrópico. A Bíblia não explica quem era o homem, como ele foi parar naquela reunião. Alguns comentaristas surge que talvez o próprio fariseu tenha colocado aquele homem ali para tentar Jesus. Outros acreditam que aquele homem pode simplesmente ter entrado ali naquele local da refeição sem ter sido convidado. A verdade é que aquela observação sobre o homem, ele apareceu lá, do nada ele apareceu, mas talvez aquela reunião, eles iam acusar Jesus porque eles queriam achar alguma coisa para como acusar o mestre.
Diante daquele cenário, o Senhor Jesus tomou a iniciativa e questionou aos intérpretes da lei, os fariseus, a respeito da legitimidade de uma obra de cura no dia de sábado. Ou seja, ele perguntou se era lícito ou não curar alguém no sábado. Aí, ali naquele momento, eles não tiveram resposta para responder o mestre, né? Mas os fariseus, ele estava ali naquele lugar para responder, a questionar Jesus, e então Jesus tomou o homem hidrópico e curou da sua enfermidade. Antes da cura do homem hidrópico, Jesus havia realizado outros milagres em um dia de sábado. Inclusive, quando no sábado, Jesus curou um homem que tinha uma das mãos ressecada e também fez a mesma pergunta, que se era lícito fazer a cura naquele dia. Os estudantes dizem que os fariseus geralmente entendiam que não era permitido curar uma pessoa num dia de sábado, a não ser que a enfermidade fosse mortal. E então a pessoa que estivesse, né, totalmente doente, ponto de não poder esperar para o dia seguinte, ali poderia fazer uma cura, mas ao contrário, não poderia ser curado naquele dia. Eu não dormi muito bem, né? Eu dormi muito de Após a tarde. cura do homem, Hoje eu não vou dormir tarde, não, é depois muito de ruim. curar o homem hidrópico, deixa-lo ir. Mais uma vez, Jesus voltou para os fariseus e fez outra pergunta. Pergunta difícil a ele. Quem de vocês, se tem um filho ou um boi, cair num buraco no dia de sábado, não tira dali imediatamente? Na pergunta de Jesus fica claro o caráter urgente da ação. Porque se o filho ou o animal cair num buraco no dia de sábado, não podemos tirar no dia de sábado. Igualmente, será para nós observar os mandamentos de Deus, que Jesus requer que nós demonstremos amor para com o próximo. Então, que seja no dia de sábado ou qualquer dia, nós devemos mostrar a nossa lealdade para com Deus e para com os homens. Que nós devemos fazer o que Deus requer de cada um de nós. Os fariseus tinham um conjunto enorme de normas que regulamentava o que era e não permitia fazer um sábado, mas mesmo assim não encontraram nada que pudesse rebater a lógica presente no argumento de Jesus. Então, se adiante da primeira pergunta, eles simplesmente se calaram, não tiveram nada para falar. Diante da segunda pergunta, eles não foram capazes de dar uma resposta. Primeiro, eles escolheram a não responder, depois não puderam responder. Mas, se quisesse, qualquer coisa que eles disseram evidenciaria o fato de que Jesus estava certo e eles errados. Então, a cura do homem hidrópico é mais um exemplo da Bíblia, que é apenas uma manifestação do poder de Cristo sobre as enfermidades, mas também na sabedoria de Cristo triunfando sobre o adversário de sua obra. Outro sábado também, Jesus entrou na sinagoga e viu um homem de cuja mão era mirrado. Os fariseus observavam, ansioso ao ver que faria. Bem sabia que o Salvador curava no sábado e seria considerado transgressor, mas não insistiu em derribar o muro de exigências tradicionais que atracava o sábado. Jesus pediu aos enfermos que se adiantassem e perguntando então, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Era uma máxima entre os judeus que deixa de fazer o bem havendo oportunidade, pois isso era fazer mal, negligenciar, salvar a vida, era matar. Assim, Jesus os atacou com próprias armas.
Eles calaram e olharam para ele em redor com indignação, condoendo-se a dureza do seu coração, e disse ao homem: estende a tua mão, e ele. Ali Jesus fez aquela cura também. Assim como o hidrópico, Jesus hoje também está fazendo a obra através do seu povo aqui na terra. Jesus tem mostrado a cada um de nós que, se nós fizer a vontade dele, que nós somos servos dele, pedir, o Senhor ainda está fazendo obra maravilhosa através das orações dos seus filhos aqui na terra, porque nós somos aqui embaixador de Cristo na terra para trazer a mensagem, fazer a obra dele de restauração, como ele fez no passado. Hoje nós estamos aqui. Nós não vamos fazer como Cristo fez, mas através de nós pedir a Jesus que ele faça uma obra de restauração na vida de outros, o Senhor ainda está pronto a atender as necessidades do teu povo. Apenas temos que fazer a vontade de Deus, andar nos seus mandamentos, viver a vida que Cristo viveu, que nós estamos aqui embaixadores de Cristo na terra. Nós não estamos aqui para viver aqui eternamente. Nós estamos preparando para morar nas mansões celestiais. Então, aqui somos o porta-voz da palavra de Deus aqui na terra, que nós devemos trazer a mensagem, procurar fazer a vontade de Deus, andar nos seus mandamentos, porque Deus requer que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós devemos zelar dele, porque aqui nós estamos para fazer a obra de Deus na terra, não para fazer a nossa própria vontade. Devemos nós estar prontos para seguir os passos de Jesus. Muitos falam de milagres, de cura, mas será que eles vivem realmente a verdade? Se eles estão fazendo o que Deus requer de cada um? Porque nosso corpo, nós temos que trazer ele santo perante Deus, porque Jesus é santo, ele, quando esteve aqui na terra, ele pregou sobre a santidade, a pureza dos nossos corações, para que nós pudéssemos viver a vida dele aqui. Então, aquele homem, aquela cura naquele dia, foi basicamente para nos ensinar que nós estamos hoje aqui para fazer a obra de Cristo. Então, nós devemos apresentar nosso corpo santo, puro diante de Deus, devemos mudar nossa alimentação, o nosso vestuário, a nossa forma de ser, porque Jesus ainda está aqui para fazer um milagre através de mim, de você, de todos aqueles que estão diante do trono para operar um milagre. Nós não vamos fazer da nossa pessoa, mas nós vamos, através de Cristo, do poder do Espírito Santo, em nossas vidas, fazer as obras que o nosso Mestre nos mandou que fizéssemos aqui na terra. Aqui, em Desejado de Todas as Nações, tem uma mensagem muito importante. Os que afirmam que Cristo aboliu a lei e ensina que ele violou o sábado e justificou os discípulos em assim fazer, coloca assim na mesma atitude que tomaram os astutos judeus. Contradiz dessa maneira o testemunho do próprio Cristo, que declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. João 15, 10. Nem o Salvador, nem seu seguidor violaram a lei do sábado. Cristo era um vivo representante da lei. E nenhuma transgressão de seus santos preceitos se encontrou em sua vida. Olhando uma nação testemunhar, ansiosa por uma oportunidade para condenar, pôde dizer sem contradição que dentre vós me convence do pecado, João 8, 46, desejado de todas as nações, 194. O Salvador não vieram para pôr de parte os patriarcas e profetas. Havia falado, pois ele próprio falara por intermédio desses representantes. Toda a verdade da palavra de Deus tinha vindo dele.
mas essa impressível joia havia sido posta em falsos engates. A sua preciosa luz fora aplicada a servir ao erro. Deus queria que fosse tirada desse engaste os erros, recolocando-os na verdade. Essa obra unicamente é uma divina mão que poderia realizar a sua ligação com os erros. A verdade tinha estado ao serviço da causa do inimigo de Deus e do homem. Cristo viera colocar em condições de glorificar a Deus e operar salvação da humanidade, desejado de todas as nações, página 196. Sim. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade dele ter me concedido essa oportunidade de falar do amor de Cristo, porque qual eu não sou digna, mas de falar sobre o milagre que Cristo fez. E esse milagre, Deus continua fazendo em nossas vidas, depende de nós entregar o nosso coração a Ele e fazer a sua vontade. Esse é o meu desejo e minha oração por mim e todos. Amém?